Que Deus abençoe você que está conosco agora pela Rede TV, pelo canal das igrejas, pelo YouTube. Que o Senhor Deus venha derramar bênção sobre a sua vida. Que o seu dia venha a ser iluminado. Você que está pela Rede TV, que Deus abençoe. Não sei como foi a sua madrugada, como foi o dia anterior, mas eu sei que Deus ele tem um pão de cada dia para te dar. E hoje Ele vai lhe dar o pão, a vitória, a bênção sobre a sua vida. Quando nós cremos no Senhor, buscamos o Senhor, alcançamos coisas inimagináveis. O nosso Deus ele tem o poder eficaz de fazer tamanhas maravilhas. E eu estou aqui como mensageiro do Rei da Glória para abençoar você nessa manhã de sexta-feira. Não deixe nada te destruir, não deixe nada fazer com que você desanime. Deus é poderoso para trazer a bênção. E eu tenho a certeza que você viverá a promessa de Deus na sua vida. E eu estou aqui, meu amigo, para mostrar para você que Deus ele muda quadro, muda situações. Eu tenho uma amiga chamada Rosiane, que ela viveu um problema seríssimo. Aparentemente uma dor de cabeça que se transformou numa trombose, que fez a vida dela virar um verdadeiro caos. Virar de pernas para o ar, vamos usar esse linguajar. Mas a ação de Deus fez o milagre acontecer. E eu tenho certeza que você que está aí a me ouvir, me assistir, me permite entrar na sua casa, pode e Deus quer trazer a mudança na sua vida. Você vai ser abençoado nesse dia de hoje, com uma palavra que eu vou deixar para você, uma oração que eu vou realizar pela sua vida e o testemunho que você vai acompanhar comigo, vendo o que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu quero que você já comece a ver como foi a mudança de vida na amiga Rosilene. O Senhor mudou a vida dela. Vem aqui para a tela comigo, por favor, para você acompanhar um trecho do que aconteceu com essa nossa amiga que teve uma luta muito grande, mas ela saiu vitoriosa. Vem comigo na tela. Em 2020, eu tive um problema de saúde, ao qual eu tinha muitas dores de cabeça. E essas dores de cabeça, elas foram cada vez se agravando mais. Cheguei aí ao médico, ele disse para mim que eu teria que fazer alguns exames. Esses exames iriam detectar o que eu tinha. Só que nesse mesmo dia, eu tive uma crise convulsiva no trabalho, no final do expediente. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu tive outra crise, Ela estava conversando assim comigo, ela apagava. Ela ficava olhando para mim como se estivesse me vendo, mas ela não estava me vendo. Ela só chorava, ela só lagrimava. Ela chegava a ficar de 2 ou 3 segundos apagada. E aí foi dando já uma atrás da outra. Foi quando até eu desmaiei. E aí a minha irmã chamou o meu cunhado e nós fomos direto para o pronto-socorro. Eles começaram a fazer exames para saber, fizeram ressonância. Detectaram que era uma trombose venosa na cabeça. Meu Deus do céu, que situação, hein? Eu quero que você venha acompanhar agora uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás, no ano de 2022, sobre o número alarmante de pessoas que passaram por esse problema e estão até o dia de hoje sofrendo. Tem muita gente presa a esse problema. Amigo, e você vai ver os sintomas, o que é falado sobre esse assunto tenebroso, medonho. Mas Deus ele é poderoso para trazer a vitória. Vem comigo a essa reportagem. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, entre janeiro de 2012 e maio de 2022, cerca de 425 mil brasileiros foram internados devido à trombose na rede pública de saúde. O cantor gospel Wellington Camargo, irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano, foi internado em outubro de 2024 devido a uma trombose aguda na perna. A patologia pode causar complicações como a embolia pulmonar, infarto e AVC. Caso não seja tratada corretamente e a tempo, a trombose pode matar. Viu o número de pessoas? 420 mil brasileiros foram internados devido à trombose. 425 mil brasileiros. Meu Deus. Mas vamos ouvir aqui também o Dr. Rony. O Dr. Rony, ele é hematologista. Ele vai dizer os sintomas, vai trazer a luz sobre esse assunto com mais clareza para nós. Mas de antemão, meu irmão, eu estou mostrando isso para você, lógico, para você ter um entendimento
mas entenda que nós temos um que guerreia por nós, que nos dá a vitória no meio de uma batalha, que se chama o Senhor Jesus, o nosso Deus. Ele pode reverter um quadro, ele pode acabar com uma situação impossível de ser mudada. Não se dá, pastor, está mostrando isso só para me conformar, que eu vou ficar assim, que eu vou morrer desse jeito? Você vai ver que Deus muda. Mas vamos ver aqui o doutor Rony aqui falando sobre esse assunto. Vem comigo na tela, por favor, produção. A trombose é um fenômeno no qual o sangue, que é líquido, que ele corre nas nossas veias líquido, ele coagula. Ele perde de líquido, ele passa sólido e ele entope um vaso, que pode ser uma veia, trombose venosa, ou uma artéria, trombose arterial. E a partir da formação desse trombo, que é na verdade um coágulo dentro do nosso corpo, a gente tem duas consequências imediatas. A primeira é que o fluxo sanguíneo para aquele órgão diminui ou, quiçá, cessa. Então, por exemplo, infarto do miocárdio é um tipo de trombose na coronária, por exemplo, né? Pode ser bastante grave. Outra complicação é que esse coágulo pode desprender e causar um fenômeno chamado embolia pulmonar. Pode ir lá para o pulmão e causar embolia. Então, é uma doença complicada. Então, uma vez que você tem uma trombose e o local mais comum é nas pernas, se esse trombo for muito mole, na maioria dos casos o trombo é duro e rígido, então você não faz, felizmente, a embolia. Mas se esse paciente tiver um trombo mole, fizer alguma atividade que descolhe uma parte desse trombo, esse trombo inevitavelmente vai acabar indo para o pulmão. E ele vai obstruir uma parte do pulmão. E aí a questão é saber o tamanho do trombo. Se for um pedacinho pequeno, pode inclusive ser assintomático. Às vezes o trombo inteiro vai para o pulmão. E aí pode ocasionar quadros gravíssimos com risco de morte, inclusive, porque ele obstrui completamente a vascularização do pulmão, dependendo do tamanho do trombo. A trombose em si pode levar a óbito em duas situações. Primeiro, numa trombose arterial. Então, a trombose arterial pode causar um infarto agudo do miocárdio, que é uma doença que pode causar a morte, e pode causar, se for nas veias do cérebro, um acidente vascular cerebral, ou AVC isquêmico, também doenças seríssimas, com alto chance de sequela e morte. Já no caso das tromboses venosas, elas são menos causadoras de problema. Porém, caso haja uma embolia pulmonar, e seja uma embolia pulmonar de um coágulo bastante grande, existe sim risco de morte se o tratamento não for instituído rapidamente. É uma situação bem embaraçosa, né, meu irmão? É uma situação bem complicada. A Bíblia fala de um homem que teve um problema nos seus pés. Ele recebeu a visita do profeta, lá no livro do profeta, Isaías capítulo 38. Ele ouviu o profeta falar que era para ele organizar a casa dele, que ele iria morrer e não ia viver. A Bíblia diz que ele fez algo que mudou a vida dele. Ele fez o quê, pastor? Orou ao Senhor. Levantou uma oração, fez uma oração ao nosso Deus e o quadro dele, que era de morte, foi mudado. A situação dele, que era desesperadora, sabe, como nós estamos vendo o caso da nossa amiga, aí você vai assistir o segundo bloco agora, o caso dela era esquisito demais, você vê ela falando no primeiro bloco, você viu agora falando sobre sintomas, o grande índice de pessoas que estão escravizadas a esse problema, mas você vai ver que no meio da destruição, no meio daquilo que parece impossível de se resolver, nós vemos uma luz. Nós vemos Deus estender a mão para fazer algo sobrenatural acontecer. Vamos aqui continuar vendo aqui a novela da vida real, o desenrolar um pouco dessa situação dessa nossa amiga. Solta aqui, por favor, produção. Que uma veia tinha estourado no cérebro dela, por isso estava tendo sangramento no cérebro dela e por isso ela estava tendo as convulsões. E o médico disse, olha, tua irmã, a gente vai operar, mas não é 100%, ela voltar normal. Vai ficar sequelas. Daqui, no máximo, 7 dias ou 5 dias, sua irmã vai estar sendo operada. Aí eles queriam fazer o procedimento cirúrgico, já estava marcado. Com a cirurgia marcada, Rosiane chega a ser submetida aos procedimentos preparatórios, conforme indica esse exame feito para neurocirurgiã. Fiquei 7 dias no hospital. Com 5 dias, ela ainda não tinha
diminuído, que foi quando eles pediram um novo exame. Diante dessa situação, a irmã Rose me procurou pedindo oração. Eu fui até o hospital, realizei uma oração de imposição de mãos, ou seja, a oração da fé. O pastor chegou e orou na minha cabeça. Eu senti, assim, uma quentura. E ele falou para mim, irmã, tenha fé, Deus vai curar sua irmã. E nesse mesmo momento, eu fui até o banheiro, né? E eu clamei a Deus. Clamei a Deus para que Deus ele viesse com o mover dele, né? Que eu não aceitava nem passar por nenhuma cirurgia. Aí me deu um alívio no coração, uma paz. Aleluia! O como lidar com o problema? Primeiro ponto, você se posicionar que nem tudo está perdido. Segundo passo, crer que quando você abrir tua boca para Deus e buscar a Deus, Ele vai entrar com providência na tua situação. Quando você começa a buscar, colocar a fé em ação, faz você, meu amigo, entrar numa atmosfera onde qualquer tipo de mal é vencido, onde qualquer tipo de problema é resolvido. Aonde Deus está, não existe impossível. Uma vez o Senhor falou para um homem, se você pode crer, tudo é possível. Você que está me assistindo, você crê? Não deixe o desespero reger a sua conduta, a sua postura, mas sim a sua fé nesta hora. Porque a sua fé vai lhe trazer grandes resultados, grandes vitórias. E hoje, sexta-feira, você pode sair dessa situação. Você pode vencer esse problema que está diante de ti, sabe, lhe sufocando, lhe prendendo, lhe aprisionando. A nossa amiga, ela entrou em combate. Ela não aceitou o problema sobre ela. A nossa amiga, ela se posicionou ali depois da oração do pastor, ela se posicionou antes de ir para a cirurgia e olha o que aconteceu. Vamos acompanhar o desenrolar final da situação da vida dela, aqui na tela. Quando foi no outro dia, a médica chegou para verificar como é que estava e o resultado do exame já tinha saído. E aí, quando eu vi o resultado e ela também viu, né, ela disse que não tinha mais nada. E para a glória de Deus, a trombose desapareceu. Ele tinha sumido e ela não entendia por quê, mas ela teria que me dar alta. Mas ela ia me dar todo o encaminhamento para mim fazer acompanhamento com o neurologista. Aí eu peguei os encaminhamentos e fui para os outros neurologistas, né? Inclusive eu consultei 5 neurologistas na época. Eles fizeram todos os procedimentos, exame, fizeram ressonância novamente, mas não tinha, sumiu o edema. Foi quando a médica chegou para mim e disse que a ciência ela não explicava o que tinha acontecido. Então, ela não tinha por que fazer um tratamento comigo se não tinha sintomas, se não tinha sequelas, se não tinha nada. Ela até brincou, ela disse, não parece ser você. Eu acho que não é você a paciente, é outra pessoa. Glória a Deus, Senhor. O Senhor fez a sua obra na vida dela. O Senhor cumpriu o que o Senhor prometeu pra gente. Hoje a Rose é perfeita. Trabalha, dirige e leva a vida dela normal. Não sente mais dor de cabeça. Eu não tive mais desmaio, eu não tive mais convulsão. O médico até disse para mim que não era para me dirigir, né? Porque eu podia ter convulsão, né? Mas eu não parei de dirigir, até hoje eu dirijo, porque Deus ele fez o mover dele. A obra que Deus faz, ela é completa, ela é perfeita, como você acabou de ver. A médica, vendo os exames, olhando para ela, é como se estivesse falando, esse exame é seu mesmo? É o que pode acontecer com você. É o que Deus tem capacidade de fazer com você. Você está aí com um problema de saúde, você está aí com uma dificuldade, o nosso Deus tem o poder para te abençoar. Tem aí, por favor, o meu telefone que vai aparecer aí na tela, para você fazer o seu pedido de oração. E você pode também, meu ilustre amigo, minha ilustre irmã, me ouvir na Rádio Relógio, de 11 à meia-noite, de segunda a sexta. Estou ali fazendo uma oração, trazendo uma palavra, mostrando os feitos de Deus. E eu sei que Deus quer trazer a vitória para você nesse período e nesse momento. Eu creio que o Senhor ele é poderoso para fazer maravilhas acontecer. E eu quero agora com você orar. Pastor, estou com trombose. Pastor, estou aqui. O senhor nem imagina. Estou igualzinho essa mulher.
que o Senhor acabou de mostrar aí. Então vamos orar comigo? Vamos usar a fé para desfazer o mal? Porque Deus ele tem esse poder eficaz. Levanta a sua mão com a minha e vamos orar. Pai, eu entro em oração por esta pessoa que talvez está com os mesmos sintomas dessa nossa amiga, trombose. Senhor, problema no coração, depressão, angústia, dor, câncer. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha estender as tuas mãos para tocar nesta pessoa, nesta hora. Deus, tira as dores nas pernas, na cabeça, no peito. Soberano Deus, venha manifestar o teu poder para desfazer toda a obra. Senhor, eu lhe peço que nessa sexta-feira, nesse momento, nesse dia de hoje, a vida dessa pessoa seja mudada em nome de Jesus. E todo o mal venha cair por terra para a glória do Senhor. Você que crê, diga comigo, eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Amém? Meu querido, eu chamo você aqui no Rio de Janeiro, no município de Itaguaí. Eu estou aqui sexta-feira orando pelas pessoas que estão à imagem da igreja. Eu convido você para estar conosco, buscando a Deus aqui em Itaguaí, no centrão de Itaguaí. E eu quero que você venha ser abençoado pelo poder de Deus. 8, 15, 19, domingo, mesmo horário. 8, 15 e à noite, às 18 horas e 30 minutos. Que Deus venha abençoar você, Deus venha trazer vitória. Confie no Senhor, Deus tem vitória para a sua vida. Levante a cabeça, tem nada perdido não. A vitória vai ser sua. Fiquem todos na paz. A sua luz dentro do meu quarto escuro, depressivo e inseguro. Eu ouvia vozes me dizendo que eu não tinha mais porquê sorrir. Se esgotaram, nem voz eu tinha pra chamá-lo, e mesmo assim ele me viu todo o choro, todo o medo, todo o meu desespero e aquele pesadelo que parecia não ter fim. Para descansar, o alicerce para poder continuar e nunca mais pensar em desistir. Ele me deu motivos para poder sorrir, me deu uma chance, uma nova chance para recomeçar. Me deu uma chance, uma nova chance para recomeçar. Quando minhas forças se esgotaram, nem voz eu tinha pra chamá-lo, e mesmo assim ele me viu todo o choro, todo o medo, todo o meu desespero e aquele pesadelo que